Estamos no Canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado hoje é o Dr. Paulo Cassiano, delegado da Polícia Federal, aqui em Campos. Doutor Paulo, várias ações aqui em Campos, que eu já vi, subordinado da sua pessoa. Telhado de vidro, cinquentinha, tem assunto de pedofilia, eu relacionei algumas coisas. Como é que hoje funciona isso? Por exemplo, eu vou especificar mais. A cinquentinha, o senhor outro dia deu, desculpa, eu prometi que ia tratá-lo, deu eu vi uma entrevista onde posicionava todo o andamento do inquérito, porque atribuíam a dizer que não deu em nada e você salvou a Polícia Federal dizendo, não, eu fiz a minha parte. Eu entreguei protocolo no dia tal dia assim, a tantas horas, essa sequência toda. Por exemplo, mas tem um assunto que eu agora vou fazer a pergunta aqui, é sobre a pedofilia. Tem um processo de pedofilia. Eu não quero saber de que se trata e tudo, mas ele já teve algum resultado? Porque é uma das coisas agora do momento, né? Hoje em dia se procura muito sobre isso aí. E dizem que existe um processo de pedofilia na Polícia Federal. É verídico isso? Eu vou começar pelo fim. Nós, na delegacia aqui em Campos, nós temos em andamento mais de 1.000 inquéritos policiais, né? Nesse acervo, nesse universo de investigações, há investigações que tratam de inúmeros assuntos criminosos, né? Relativamente à questão da cinquentinha, por exemplo, eu consigo compreender uma certa ansiedade da população por ver resultados concretos, né? As pessoas normalmente saciam o seu desejo de justiça quando elas veem pessoas presas e a justiça se pronunciando quanto à restrição da liberdade dessas pessoas. É importante compreender que o sistema processual penal, ela traz a polícia apenas no início dessa cadeia. Depois que a polícia faz um trabalho de investigação, esse resultado, né, ele é apresentado ao Ministério Público, que decide proceder contra as pessoas investigadas e lá na frente, no curso de um processo judicial, uma autoridade judiciária, um magistrado, ele decide se aquela pessoa é condenada ou absolvida dessas imputações. O inquérito policial que investigou a compra de votos nas últimas eleições municipais, ele foi concluído num tempo rapidíssimo. Eu vi isso, eu vi sua colocação com datas, inclusive. Eu vi, você colocou datas, prazos e locais onde entregou, o dia que protocolou, e a celeridade foi grande. Eu me sinto bem à vontade para falar sobre esse inquérito, porque essa foi uma investigação conduzida pessoalmente por mim. Nós investigamos a compra de votos lá em Vila Nova. O conjunto das provas revelou a existência de maneira clara de um esquema favorável à compra de votos naquelas eleições. As pessoas foram presas, nós cumprimos buscas domiciliares, apreendemos documentos, apresentamos todas essas provas com um relatório final à Justiça, e a partir daí já não cabe mais à Polícia Federal responder pelo andamento da investigação. Nosso trabalho se encerra nesse momento, a partir do que a Justiça é que é responsável por dar as providências. Então é normal a população pensar que essa foi uma investigação que não deu em nada, mas isso não é verdade. Todas as pessoas presas na oportunidade ficaram presas até o último dia da prisão que eu requeri. A prisão não caiu por ordem judicial. Todas essas pessoas foram indiciadas, portanto, foram denunciadas e até onde eu vinha acompanhando estavam na iminência de passíveis de condenação.
Então, esperando uma decisão judicial. Esperando uma decisão judicial. Isso é bastante esclarecedor, essa posição, porque o público não é obrigado a saber da mecânica dos poderes. Sim. Mas acho que até é importante, é didático a gente, quando a gente tem a oportunidade de alguém falar com essa pausa que você falou, porque é importante que saiba isso. Polícia é polícia, Ministério Público é Ministério Público, e justiça é justiça. Isso. Né? Quando a polícia encerra o seu trabalho, isso não significa que as pessoas já estão condenadas. Ao contrário, a partir daí começa o trabalho de processamento perante a justiça. E na maioria das vezes não dá em nada, né? E pode que acontece não dá em nada, e é porque tinha que não dar. E muitas vezes a justiça, ela processa isso de forma um tanto lenta. Eu não quero aqui entrar numa discussão bastante complexa que envolve o funcionamento do Poder Judiciário, mas especificamente em relação ao trabalho da Cinquentinha, no que diz respeito à atividade policial, ela foi, num tempo muito veloz, muito eficaz. A sua função foi efetivada, foi resolvida. A sua parte foi feita, né? Sem dúvida. Sua parte foi feita. Eu queria falar sobre um assunto que é extremamente delicado, que é sobre as drogas. Eu não sei aqui, e você deve ter um percentual, um dado estatístico muito mais realista do que eu vejo. Porque eu só vejo o que vejo no noticiário. A droga aqui na região é uma coisa grave ou é como... O país inteiro é grave, mas eu estou especificando. Aqui é um reduto, é um lugar de passagem. Como é que é isso aqui? Como é que é a visão da Polícia Federal nesse assunto? Eu considero, como policial federal, que o problema do tráfico de drogas em Campos é um problema que nos gera preocupação. Gera preocupação? Gera preocupação. É crescente? É um problema sério. É crescente? É crescente. Campos não produz droga, toda droga que chega aqui vem de fora, né? Então, existe mesmo um elevado consumo, nós sabemos disso. Como os nossos recursos na polícia são limitados, nós procuramos intervir para atacar essa questão na raiz, fazendo apreensões por atacado, evitando fazer as abordagens no varejo, porque nós não temos recursos para isso. E também se seria mais uma função da Polícia Militar e Civil, né? Normalmente a Polícia Militar, ela faz essas incursões, mas nós... Se vocês forem se envolver no varejo, não vai haver tempo para fazer o atacado. Nós procuramos atingir o elefante e não nos preocupar com a formiga. Então, mas de fato o problema do tráfico de drogas é um problema muito sério. O consumo da droga, ela não respeita classe social, não respeita faixa etária, sexo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que apela para o consumo de drogas, e aqui em Campos esse é um problema que tem trazido muita preocupação da nossa parte. No ano passado, nós batemos todos os recordes de apreensão de entorpecente em Campos. Fizemos na Operação Mil Grau, uma operação feita lá pela delegacia, uma apreensão, foi a maior da história da nossa cidade, de mais de 0,5 tonelada de maconha na oportunidade. Fechamos o ano com aproximadamente 1 tonelada de maconha. Mesmo? Isso jamais havia acontecido aqui na cidade. 1 tonelada? Só de maconha. Mas temos apreendido drogas como crack, cocaína. E o crack? E a minha pergunta, e o crack? Está crescente aqui? Como é que está essa situação? O crack está crescente em todo o país. Porque dizem que é altamente nociva, né? Porque o crack é um subproduto da cocaína, e como subproduto ele tem um efeito alucinógeno maior no usuário. E é barata, né? O crack é uma droga mais acessível economicamente. Então, ela tem, por um lado, ela gera um efeito viciante maior, e o usuário despende menos para consumir. Então, lamentavelmente, a droga ela está tomando mercado, tomando espaço, e nós entendemos, eu tenho falado isso com os jornalistas, que o problema do tráfico de drogas é um problema de toda a sociedade.
todo problema, quando bate às portas da polícia, é sintoma de que todos os controles sociais antes da polícia falharam. Quando nós temos lá algum traficante e fazemos alguma apreensão, é sinal que a família já falhou, a igreja já falhou, o Estado já falhou e finalmente a polícia intervém como última ponta desse processo. O problema da droga só será resolvido quando as pessoas deixarem de consumir. Na verdade, nós temos o que, na minha opinião, uma visão equivocada para enxergar esse problema e tendemos a tornar o traficante de drogas um vilão, um câncer que merece ser extirpado da sociedade e tendemos a vitimizar o usuário, como se o usuário fosse um coitado, pobre, que merecesse de nós toda a nossa indulgência, a nossa condescendência e apenas um tratamento psicológico, como vítima de um sujeito perverso que é o traficante. Desculpa, vou te interromper, eu ouvi com atenção, mas eu já estou para estourar o bloco. E eu queria saber a sua opinião com relação da legalização. Não consegui alcançar, nesse curso da sua fala, eu não consegui detectar seu posicionamento com relação à liberação ou à legalização da droga. Okay. Qual é o seu pensamento, em poucas palavras? Esse é um problema muito complexo. Porque, você não tem uma opinião fechada nesse sentido. Sou a favor ou sou contra? Ainda não. Então tá bom. Mas eu vejo com simpatia, posso dizer assim, a ideia da descriminalização da conduta do uso de drogas, da venda de drogas, que pudesse ser talvez monopolizada pelo Estado, porque ao longo desses anos todos, não apenas como a minha experiência de 10 anos na Polícia Federal, mas de toda a minha literatura e do histórico do enfrentamento por parte do Estado, enfrentamento armado ao tráfico de drogas, nós temos podido constatar que esse enfrentamento tem trazido um grande fracasso. Os resultados têm sido pobres. Nós podemos perceber ao longo de décadas desse enfrentamento que o Estado investe uma verdadeira fortuna todos os anos no aparelhamento da polícia, investe uma fortuna na capacitação, na contratação de novos quadros, em educação, e o consumo de drogas continua sendo elevado. Eu penso que o problema do tráfico de drogas ele só será resolvido quando o consumo for estancado. Um erro do Estado é olhar para o problema da droga sob o viés do traficante. Na minha opinião, nós deveríamos enfrentar o tráfico de drogas olhando para o problema do consumo. O usuário, né? Ninguém vende se não há ninguém disponível a comprar. Existe hoje uma legião de pessoas, profissionais liberais, pessoas da elite da sociedade que sustentam o tráfico de drogas. E essa mesma elite é que aplaude a prisão do traficante. Isso me soa falso, hipócrita. Eu penso que quando nós resolvermos o problema do consumo, nós resolveremos o problema do tráfico. E não há possibilidade de resolvermos o problema do consumo, na minha opinião, sem investimento maciço em educação, e eu preciso dizer, em Jesus Cristo. Com certeza. Dá licença, mas a gente estourou o bloco. Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. O entrevistado de hoje é o Dr. Paulo Cassiano, delegado da Polícia Federal aqui em Campos. Volto já.